dos serviços mais importantes para o processo de formação do núcleo que viria a se transformar na pujante cidade de Maringá, sem dúvidas, foi o de mecânico. Isso pelo fato de que a primeira concessionária só seria inaugurada por aqui em 1951. E bem antes disso, já tínhamos veículos de diversas marcas circulando pelas precárias estradas da região. Perante a essa circunstância, seria impossível o desenvolvimento urbano sem a figura do mecânico, que tinha intenso trabalho naquela época. E o que poucos sabem é que um estabelecimento deste ramo ainda sobrevive, exatamente no mesmo local, desde o final da década de 1940. No episódio de hoje, falaremos sobre a oficina mecânica Drogovic. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Antônio Drogovic, que nasceu na Áustria, migrou para o Brasil ainda jovem, tendo passado a residir em Viradouro, interior de São Paulo. Lá se casou com a Dona Maria, com quem teve seus filhos. Já com os filhos adultos, Antônio resolveu conhecer o norte do Paraná. Visitou Maringá e gostou da cidade, sentiu que seria próspera. Então resolveu adquirir 2 terrenos bem aqui, contíguos na Avenida Brasil, na Vila Operária, no final de 1947. Em uma esquina, instalou sua oficina mecânica. No terreno ao lado, construiu a casa onde a família passou a residir. Aliás, essa construção segue preservada até os dias atuais. A oficina mecânica Drogovic foi inaugurada em 2 de maio de 1948 e surgiu para atender aquela demanda crescente de veículos pela cidade. Naquele período, havia apenas outros 3 imóveis construídos em seu entorno. Eu tinha muito poucos imóveis, mas eu me lembro, por comentários de familiares, eles participaram da construção da Igreja São José, outras coisas que surgiram para a sociedade do bairro, certo? No início dos anos 1950, diversos eram os modelos de veículos que circulavam pela cidade, desde caminhões Mercedes-Benz e Speedwagons até carros da Ford, Chevrolet, Buick, Jeep, Nash, Pontiac, Studebaker, Mercury, entre muitos outros. É necessário lembrar que até o final daquela década, os viajantes que precisavam passar por Maringá para seguir para os mais variados destinos precisavam cruzar pelo centro da cidade, mais especificamente pela Avenida Brasil. Logo, essa via se tornou um ponto de grande circulação de veículos leves e pesados. Naquela época, quase tudo era comprado em São Paulo. Meu avô, meu pai, eles viajavam com uma certa frequência para lá para a compra desses materiais. Dentro de pouco tempo, a Vila Operária ganhou grande número de habitantes, devido à estratégia da Companhia de Terras Norte do Paraná em comercializar seus terrenos a preços reduzidos. Tornando-se o maior colégio eleitoral da cidade, o bairro virou ponto cativo de grandes comícios e, claro, palco de outros estabelecimentos de referência, como o Cine Horizonte. Me lembro perfeitamente desses. E fui muito assistir filmes no Cine Horizonte. Com a morte do senhor Antônio Drogovic, em janeiro de 1954, a oficina passou a ser administrada pelo seu filho mais velho, Luiz Drogovic. Aquele foi um momento de grande crescimento do bairro, quando demandas cada vez mais urgentes passaram a ser pautadas por seus moradores. Inclusive, a dona Maria Dalva Drogovic Ponciano, filha do senhor Antônio, chegou a promover por anos no período do Natal ações beneficentes que auxiliavam diversas crianças carentes dessa região.
a gente chamava de Natal da Criança Pobre. E na véspera de Natal ela distribuía presentes como brinquedos e balas, bolachas para as crianças mais necessitadas. A família Drogovic teve intensa participação na vida comunitária de Maringá. Ajudaram na fundação da loja Justiça da Maçonaria e também na criação do primeiro movimento de Alcoólicos Anônimos. O tempo foi passando, novas concessionárias foram chegando à cidade e a variedade de veículos foi aumentando pelas ruas e avenidas. Com isso, começou a haver maior facilidade para acessar peças e equipamentos, o que agilizava a entrega dos serviços da oficina mecânica Drogovic. Como nasci dentro dessa oficina, eu tive um acidente aos 2 anos de idade aqui dentro. E eu cortei a minha mão em uma correia de uma máquina. Com as décadas, a oficina foi instalada nos fundos do terreno da esquina com a Avenida Brasil, passando a ter sua entrada voltada para a rua Henrique Dias. Em janeiro de 1985, com a morte de Luiz Drogovic, o seu filho, que se chama Luiz Antônio, assumiu o estabelecimento, mantendo a tradição da família no ramo. Que eu sempre trabalhei com ele, a vida toda nós trabalhamos juntos. Na época eu era da família quem estava mais apto a assumir essa função, certo? É necessário destacar outro membro da família que chegou também na década de 1940, mas que foi empreender em outra área. Trata-se de Oswaldo Drogovic, filho do Sr. Antônio, que montou um ferro velho, empreendimento que, mais tarde, foi transformado na Autopeças Drogovic. Aliás, Oswaldo Drogovic é pai dos corredores de Fórmula Truck e avô do corredor de Fórmula 2. É impressionante pensar que, mesmo com o avanço imobiliário, as modernizações e outras transformações que sofremos ao longo das décadas, a oficina mecânica Drogovic segue sobrevivendo neste mesmo local. Qual o motivo? Certamente a qualidade do serviço prestado ao longo destes 73 anos de muita história. Nós achamos maravilhoso isso, tanto que continuamos aqui a trabalhar, eu e o meu irmão, toda essa vida que tivemos aqui, toda a nossa família. Você conhecia essa história? Que tal aproveitar para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever em nosso canal? Toda semana traremos mais novidades sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Até a próxima!